Dicas de língua portuguesa. Hoje nós vamos observar o funcionamento do verbo preferir, que no dia a dia, no nosso cotidiano, também entendido como linguagem coloquial, o verbo preferir ele tem um funcionamento diferente daquele prescrito pela gramática normativa ou pela norma padrão da língua portuguesa. Nesse contexto do nosso dia a dia, nós utilizamos o verbo preferir junto a expressões que indicam comparação. Por exemplo, a expressão mais e do que. Por exemplo, eu poderia dizer que os livros virtuais são mais baratos do que os livros impressos. Percebam que eu estou comparando aí dois seres, dois objetos. No caso, os livros virtuais e os livros impressos. Mas eu utilizei a expressão mais e do que. O verbo preferir, na verdade, ele também indica uma certa comparação, mas o final dessa comparação, ou seja, depois de ser feita uma comparação, chega-se a uma escolha, opta-se por algo, então a comparação já não está mais presente de modo direto. Portanto, eu posso dizer, prefiro mais ler do que escrever apenas em uma situação em que a linguagem coloquial é aceita, é admitida. O que a linguagem padrão, a norma padrão, diz? Sempre que nós utilizarmos o verbo preferir, nós não utilizamos esse verbo junto a expressões comparativas como mais e do que. Sempre que nós colocarmos o verbo preferir, ele deverá ser acompanhado da preposição a. Portanto, ficaria prefiro ler a escrever. Não é necessário colocar aqui o advérbio mais, até porque ele está implícito nessa situação, nesse contexto. Eu também poderia dizer, eles preferiram ver o jogo a continuar estudando. De novo, eles preferiram ver o jogo a continuar estudando. Eu não poderia dizer, de acordo com a norma padrão, eles preferiram mais ver o jogo do que continuar estudando. No nosso dia a dia, isso é admitido, mas lembrando que na norma padrão, de acordo com a norma padrão, isso não é aceito. Portanto, prefiro mais a expressão do que, evite, de acordo com a norma padrão. Se você for utilizar o verbo preferir, sempre coloca o verbo preferir, seja qual for a sua conjugação, mais a preposição a. Portanto, se esse vídeo foi útil para você, segue a página e compartilhe com alguém que também se interesse.